sejam todos bem-vindos a mais um HPcast. Eu sou Gislaine Rodrigues Eu sou Vanessa Santos. e nós estamos aqui hoje para trazer uma convidada mega especial que trabalha com um produto que particularmente eu amo e que eu tenho certeza que será aí o interesse de todos que tem 4 patinhas aí na sua casa. É verdade, é uma honra estar com você aqui hoje. É a Regina Rebaim, consultora comercial da Pet Love, da Porto Seguro. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua agenda não é fácil, né? Veio de tão longe, né, Rê? Não tão Seja distante. bem-vinda. Muito obrigada, a honra é Obrigada, toda Rê. minha. Falar do produto que eu acredito é muito legal, eu quero assim, eu tenho uma missão, né, que é espalhar para a maior quantidade de pessoas, não só o que eu vendo, mas principalmente o que eu acredito. Então eu estou aqui como uma consultora comercial, mas principalmente como uma tutora também, alguém que acredita no que está propagando aí para as pessoas. E como é o mês das mães, né, a gente tem 2 mães de pet aqui. E falar de pet é muito importante, né, porque eles também são membros da família, né, Rê? Sim, hoje os pets são considerados como membros da família, né. Se a gente dá uma olhadinha historicamente, se a gente pensar um pouquinho nas nossas avós ou nos nossos pais, a gente vai perceber que o comportamento do pet nos lares era um pouquinho diferente do que é hoje. Então, Totalmente. por exemplo, um cachorro, ele tinha ali a função na casa de cuidar da casa, né. Então, Uhum. não era incomum, naquela época dos nossos avós, nós vermos os pets ali presos em correntes para o lado de fora da casa, e quando Uhum. chegava determinado horário à noite, eles eram soltos, e aí eles tinham ali a função de proteção do quintal. Acontecia alguma coisa, eles faziam barulho, chamavam a atenção dos tutores, ou espantavam alguma visita indesejada ali no quintal. Uhum. Então eles tinham essa função. E os gatos a mesma coisa. A maioria das pessoas que tinham gatos no passado, não a maioria, vai, uma boa parte das pessoas que Uhum. tinham gatos no passado, e isso também é histórico, eles tinham o gato para proteção de pragas na casa, né, quer dizer, rato, barata, aranha, porque o Sim. gato ele é um caçador, então ele também tinha essa função de caça na casa e de proteção. E aí com a evolução, a nossa evolução humana e a evolução, dos pets, hoje a gente vê que ele não ocupa esse lugar, inclusive, se a gente vê ali um pet preso numa corrente, amarrado para o lado de fora da casa, é passível de denúncia, né, para Verdade. você ver como isso mudou. É. E hoje Hoje não ele é é um membro, é né, membro da é da família, não é família. incomum você ver pitbull de sainha, né, Hum. de lacinho, não é incomum você ver cães que são de grande porte morando em apartamentos. E não é incomum também que as pessoas falem: "Olha, aqui está o meu filho". É quando a gente leva o pet no veterinário, quem tem pet aqui vai concordar comigo ou não. A veterinária chama a gente de mãe, É verdade. não A é? A mãezinha, esses mãezinha. dias eu fui levar o meu para fazer exames. "Mãezinha, você pode me acompanhar? O Thomas vai fazer tal exame", é o nome do Exatamente. meu cachorro, né, o Thomas aí tá com 14 anos. E aí, até para que eles, comecem a entender um pouquinho melhor do que a gente veio falar hoje, né, que é o plano de saúde para pet, que é da Pet Love, que é um produto da Porto Seguro. Sim, E aí eu quero que você comece, explicando qual a importância hoje de ter um plano de saúde para pet. certo. A principal, né, o principal motivo para ter um plano de saúde para pet é o cuidado preventivo. A gente pensa bastante em economia e a gente vai chegar neste ponto quando a gente for, né, efetivamente falar de valores. Mas a prevenção, ela é o maior motivo, ela é o principal motivo para você ter um plano de saúde para o teu pet. A gente sabe que tudo que a gente cuida preventivamente tem uma, expectativa de vida maior. Sim. Isso serve para humanos, serve para relacionamentos, serve para plantas e serve para pet também. O pet ele não sabe te dizer que ele está com dor, né, ele não sabe chegar em você e falar: "Mamãe", igual nossos filhos fazem, "minha Uhum. garganta tá doendo, tô com dor de cabeça, tô com febre", ele não sabe, expressar a dor desta forma. Então ele tem algumas características, ele vai ficando quietinho e tudo mais. E quando a gente vai perceber que o pet tem alguma coisa, já está um pouquinho tarde, né, para Sim. algumas pessoas já está um pouquinho tarde, e aí é quando os custos do atendimento e o custo do tratamento elevam significativamente. Uhum. Então, tratando de forma preventiva, eu tendo um plano de saúde, eu não preciso levar o meu pet ao veterinário somente quando ele está doente.
Sim. Eu consigo tratar preventivamente. Por exemplo, eu vou levá-lo num clínico geral para fazer ali um check-up, vou fazer os exames anuais, eu vou manter as vacinas deste pet em dia, eu vou Sim. fazer exames, né, de imagem para ver como está ali Uhum. dentro do meu pet. Então a gente cuida do pet preventivamente. Esse é o principal ponto. E aí, até mesmo como você falou, até porque além de ter pet, eu tenho plano também, né? E como você falou anteriormente, que os animais antigamente, eles tinham a função até de proteger o lar ali. Hoje não, eles ficam muito mais dentro de casa, eles são tratados ali mais como, eh, como a gente falou, como membro da família, e aí eles acabaram também adquirindo muitas doenças justamente por conta disso, né. Então essa prevenção aí, essa importância de ter um plano de saúde é justamente para prevenir e para ajudar nas doenças, assim como nós também acabamos adquirindo muitas doenças ao longo dos anos aí, né, Verdade, exato. os animais também de estimação também acabaram, também, agora até fugiu uma a palavra. Eles desenvolveram, né, algumas Isso, doenças que são exatamente, um pouco incomuns. desenvolveram. Por exemplo, um cão de grande porte, ele precisa de espaço, né, ele precisa gastar a energia que ele tem. E nem sempre um tutor, ele tem a disponibilidade de gastar a energia deste cão de grande porte, por exemplo. Quais são as doenças que o pet pode adquirir por não estar gastando a energia de forma adequada? Ele Uhum. pode adquirir ansiedade, então ele vai ter ali uma lambedura excessiva nas patas, pode gerar um problema Coceiras, dermatológico, ele pode ter ali um problema de desenvolvimento, né, do esqueleto mesmo, do corpinho aham, dele, então ele pode precisar entelo. ali de uma fisioterapia, de uma acupuntura a longo prazo. Então, a gente vem escolhendo trazê-los para dentro de casa, e aí é até legal que você falou isso, porque no passado, quando os pets ficavam doentes, eu lembro disso muito bem, a minha mãe não deixava eu ficar perto deles, É. né. Então tinha ali algumas doenças que os nossos pais, eles ficavam preocupados, né: "Não, não chega perto, porque ele tá com aquela doença X, com aquele nome tal". Uhum. E até que ele ficasse bom e ficavam lavando ali o quintal e fazendo a higienização daquele ambiente, até que ele Sim. ficasse bom, a gente não chegava perto do nosso cachorrinho. E aí quando ele vem para dentro de casa, a gente trata preventivamente, porque hoje, para determinadas doenças, as vacinas também já estão muito mais, modernas Avançadas, e né, avançadas, aham. então já não se fala mais tanto em determinadas doenças, mas existem novas doenças, né. Então Hum. tanto que para pet, gente, tem tudo que vocês imaginarem de atendimento, do clínico geral a um neurologista, ao endocrinologista. Eu lembro que eu fiquei muito surpresa quando eu ouvi falar de oftalmo para pet. Eu falei: "Gente, não é possível uma coisa dessa. É. Quando é que o pet vai colocar um óculos, né?" Porque eu também não sabia. Então, às vezes, você que tem em casa, tá pensando: "Mas para que que meu pet precisa de um oftalmo? Qual que é a É. necessidade?" Ele pode ter alguma questão ali no globo Sim, ocular dele, sim. alguma coisinha entupida, ele pode Uhum. precisar de um tratamento E foi oftalmológico. legal você tocar nesse assunto. A Wanda daqui a pouco fala, é que a gente como tem pet A gente Elas acaba fala. falam demais, né. Eu falei para É, vocês. eu falo que falar de pet é igual a gente que tem filho, É, né, a gente começa a exato. falar e dispara. Dispara. E aí nessa parte de oftalmologia, o meu pet, o Thomas, ele teve uma ulcerazinha, né, no olho e a gente queria colocar ela para dentro, que tinha que fazer uma pequena cirurgia. E aí nós levamos para fazer todos os exames, e aí descobrimos que ele era cardíaco. Olha só que Então, você legal. vê a importância realmente de você ter um plano, Exato. né, e que vai porque eles não fazem, não tratam ali gente, eles tratam exatamente como se fosse um ser humano, porque Sim. é um ser vivo, né. E Uhum. aí eu fiquei, assim, surpresa até, de descobrir tudo, aí a gente agora trata com colírio, trata com a pressão, né, do olho, que ele também tem que fazer acompanhamento, com o cardiologista, porque agora ele tem que tomar remédio. Agora é cuidado preventivo Olha para ele É, só, viver né. mais. É Tá vendo? Do jeito verdade. que a gente começou exatamente, conversando aqui, foi falando sobre prevenção. E a gente foi exatamente. avançando na conversa e entendeu o que é essa prevenção, porque a gente falou de oftalmo e o oftalmo levou ao cardio. Olha como as coisas vão se ligando, né, conforme a gente vai avançando na Sim. conversa. E o mais importante até para falar ainda além, né, sobre isso, é que a clínica que atende da Pet Love, são várias redes credenciadas, se eles não atendem para aquele determinado tratamento ou para o exame, eles mesmo indicam o local onde fazer. Então, assim, Sim. eu já tenho o plano há bastante tempo, e
foi a melhor coisa que eu fiz quando eu fiz, né? Até porque eu fiz quando eu fui trabalhar Com o com. pet, né? é, Aí Conta aí, Vanessa, um pouquinho a dessa Gi, história. é verdade. A Rê tá com a gente há 4 anos Sim. atendendo aí a Ágape, né? E quando a Gi voltou pra Ágape aí, junto com a gente, ela falou: Meu, o que que eu vou fazer? Eu falei assim, juntas aí, falei assim: melhor coisa é você voltar naquilo que você tem experiência, né? Que é o pet. Você tem um pet, porque realmente quem tem hoje eu vejo a diferença, né. Eu Uhum. já participei de vários eventos, eu estava até falando ali pra moça que estava escovando o meu cabelo, eu falando: "Gente, como é bom você lembrar, agora que a gente vai estar no podcast falando ali ao vivo pra todo mundo, a gente lembrar lá como a gente começou no pet, né". E a Uhum. gente Foi. participava de evento, a gente ia lá nos bosque, ia em um É. monte de lugar com aquela roupinha A gente verde. caçava pet, né? A gente Era Caçadoras de verdade. pets. É e aí isso a aí. gente via muitas pessoas, né, falando: "Ai, como há 10 anos eu tive isso com ele, gastei horrores". Aí eu falei assim: "Nossa, esse é o produto que realmente precisa estar ali", como todos os produtos da área de seguros que a gente trabalha, né, a Agape trabalha, eu acho que esse tem que ser o primordial, porque você deixa de fazer o plano de saúde do seu filho, Não. então o pet também não pode não ter o plano de saúde, hein, pessoal. E aí, Rê, passando por tudo isso, eu já passei por vários planos e hoje, quais seriam os planos disponíveis que tem para o animalzinho de estimação? Certo. Os planos que estão disponíveis são 5 categorias diferentes, né, a qual vocês têm acesso. Então, Pet Love leve, tranquilo, ideal, essencial e completo. Cada plano, ele vai ter uma característica e cada um deles atende às necessidades do seu pet, desde as mais básicas às mais complexas. Então isso você acaba determinando, conhecendo melhor as categorias dos planos. O importante é ir. Né, o importante O é você nome ter já o diz, né, acesso. Rê? É, o nome já Cada um já diz, diz cada um um já pouquinho, diz. né? Porque, por exemplo, né, o plano Pet Love Leve, ele é o nosso plano de base ali, custa R$19,90. Planos a partir de R$19,90, gente. Ele é um plano que você já tem cobertura para as vacinas obrigatórias do calendário vacinal. Uhum. São aquelas vacinas, que o seu pet precisa tomar sim ou sim. Não dá para ficar sem tomar essas vacinas. Ele também Uhum. vai ter cobertura para clínico geral, né, que é aquela consulta mais simples, consulta mais comum, mas que é necessária ali no dia a dia, e para alguns exames laboratoriais. Pensa aqui comigo, né? Você tem pet há quanto tempo? No último ano, você levou seu pet para fazer algum exame laboratorial? Né, por conta própria, você levou ele para um atendimento clínico, a vacina eu acredito que você tenha levado para tomar, se você não levou, não esqueça, é super importante para controle Sim. de doenças. Hum. Mas todos os nossos planos atendem a diversas necessidades do pet, né, então, como determinar isso? Você conversa ali com o pessoal da Agape, né, conversa com as meninas, elas têm ali uma experiência vasta a respeito do produto em si, elas conseguem explicar plano a plano para vocês, o que tem de cobertura em Ideal, cada um né? deles, elas dão para vocês todo o suporte necessário para o entendimento, né, ali no momento da pré-venda, depois quando você contrata também, elas também dão esse suporte, isso é muito E eu importante. vi que tem o plano agora tá com carência zero para Tá. vacina. De Ah, tempos em gente, ó. Olha tempos, aí, hein, gente. hoje, assim, né, que dia é hoje? Aqui hoje é dia 21. 21. Hoje é dia 21, nós estamos em campanha de carência zero para vacinas e Boa. consulta com clínico geral. Ou seja, você faz o plano agora e já consegue vacinar o seu Já consegue animalzinho? vacinar depois da microchipagem, né, então isso Aí, é importante trazer também. Os pets sim. precisam ser microchipados, e a microchipagem, ela é um aditivo de muita segurança para o pet. Então, Sim. após a microchipagem, que pode ser realizada imediatamente após o pagamento, você já pode levar o seu pet para vacina, mas corre, que a campanha é por tempo limitado, logo, logo acaba e a gente não sabe se prorroga. Sim. Aí, gente, ó, venham então, já faz a contratação. Vai ter o link aqui no final do vídeo para vocês chamarem o pessoal daqui da Agape, que cuida, né? Nós temos especialista para cada produto, mas a gente ainda vai falar mais aqui sobre o produto para vocês conhecerem melhor e aí tentar
entender um pouquinho como funciona e nós temos pessoas capacitadas aí para direcionar o melhor plano para você dentro da sua necessidade. Então, Rê, ainda continuando, como que funciona o processo de utilização do plano? Já que a gente está falando aí que está sem carência, né? Falamos um pouquinho de cada um, como que funciona essa utilização do plano? Legal. Você já conversou ali com as meninas da Ágape, fez a contratação, fez o pagamento, levou o seu pet para microchipagem. Mas até que você leve o seu pet para microchipagem, tem um processo simples que você precisa fazer, que é baixar o aplicativo da Pet Love. Né? Baixou o aplicativo da Pet Love. Ah, sabe o que é legal dizer também para os nossos clientes que estão nos vendo ali? Que o cliente Pet Love Saúde tem 10% de desconto em todo o site da Pet Love, para qualquer produto e frete grátis também. Então, às vezes, você Só economiza não o vai valor contratar quem quem não não quer. quer, né? Às vezes, dependendo do teu custo ali, né, com o teu pet, e dependendo do plano que você contrata, você já paga a sua mensalidade só com o que você economiza. Né? Se você tem um Exatamente. cachorro aí de porte médio a grande, gasta uma média de R$ 150 de ração por mês ou R$ 200 de ração por mês, R$ 200. A gente já está falando de uma economia anual de R$ 240 que você não economizou se você não tem plano de saúde. Quero E de frete grátis também. fazer só um adendo aí, Rê, porque me fez lembrar. Ontem eu acabei uma pessoa que eu sigo, né, na internet aí, ela perdeu, infelizmente, o animalzinho dela, e ele teve um tumor no pâncreas, né? E ficou internado, gente, há uma semana. E ela gastou R$ 18.000. Ela não tinha plano. Então, assim, olha a importância de Sim. você ter um plano, de você ter um cuidado. Além de você vai ter, porque ela até mostrou, estava numa clínica, o pet no chão, ela dormiu no chão com o pet. Então, assim, tem algumas As coisas. histórias, né, de mãe. A mãe É, tá ali a todo momento, né? Tempo todo. até dos seguidores a gente está acompanhando e vendo. E aí, assim, porque também existem clínicas, né, boas, que vai também dar o cuidado do seu pet ali. Não tô aqui Verdade. falando de modo algum que o pet dela não foi bem cuidado, né? Mas aquela cena também me comoveu. O pet dela no chão, né, numa caminha assim. Então, até nesse momento, porque a Pet Love ela tem o cuidado de selecionar as clínicas para estar Sim, dentro do plano, sim, né? existe esse cuidado. Para uma clínica ser credenciada, ela precisa de algumas regulamentações, né? E o que eu gosto sempre quando eu estou falando ali com corretores ou com clientes mesmo, é dizer que aqui permanecem as clínicas mais bem avaliadas. Então, é responsabilidade nossa trazer as melhores clínicas, né? Essa é a responsabilidade do produto, mas é responsabilidade do cliente avaliar para que valide de fato se isso é real, né? Se Uhum. essa clínica de fato ela é bacana. Então, as clínicas que não são bem avaliadas, elas acabam sendo Sim, descredenciadas. sim. Então, por esta razão, de repente você curtiu muito uma clínica, ela tá ali na rede credenciada, daqui a pouco, dali a uma semana, ela não tá mais. O que aconteceu? Para aquela clínica não estar lá, alguma coisa pode ter acontecido e está em processo de regulamentação. Uhum. E quais são os benefícios adicionais hoje para o plano PET? Que você pode mencionar aí que é importante para que a nossa galera ali que é mãe de pet, eh, eu falo assim que às vezes a própria criança, né, porque assim, eu vivi lá na minha casa, meu pai nunca deixou a gente ter. E Ah, aí, a É. Gi, ela não teve filhos, mas ela teve o filho pet, ela optou em ter um pet. E agora eu morro de vontade de ter, e meus filhos sempre pediram e meu marido fica naquela, né. Então agora ele, vendo tudo isso aí, quem sabe ele deixa a gente ter um petzinho dentro de casa, né, porque eu acho que, eh, pra gente que trabalha, sabe. Eu acho que quando você chega em casa e tem aquele animalzinho pra te receber, né, pra cuidar, cuida mais de você do que os próprios filhos e marido, né. Eu cuida. falo que eu tô sentindo essa falta de ter a menininha em casa, né, que só Ah, eu de menina, eu falo que eu quero uma menininha pet. ai, que legal.
Marido, por favor, depois deste apelo, eu acho que você podia Fiz um apelo aqui, pensar um hein? pouquinho melhor. Há tantos pets lindos e maravilhosos que estão aí à disposição para serem essa menininha que ela tanto precisa, né? Leve em Verdade. consideração o que foi dito aqui. É muito bom realmente você ter, né, com quem compartilhar o amor e receber este amor em troca sem que nada seja pedido, É, né? é um amor É incondicional. Esse é o incondicional. verdadeiro O amor amor do pet, incondicional. o nosso amor não é incondicional como o do pet. É, Porque verdade. se agora eu der um tapa em você, ou você revida, ou você fica muito magoada comigo. Eu não tô dizendo aqui que a gente pode dar tapa em pet, tá? Mas se isso acontecer, no mesmo momento ele vai sair chateado, mas se você estralar o dedo, ele volta balançando o É. rabinho. Ele te perdoa imediatamente. Ou se você fica magoada, que às vezes o Thomas faz alguma coisa errada, aí eu fico, tô brava com você. Aí não dou atenção, né? Aí daqui a pouco ele vai lá lamber meu pé. Eles sabem, gente. Então são uma companhia assim. Inclusive, no período da pandemia, por conta dessa questão de companhia, foi a adoção de pets aumentou É, muito, né? verdade. Muitas pessoas trouxeram pets para casa para fazer companhia. E é muito comum isso que você relatou agora, que as pessoas não estão optando por ter filhos pets. Já é uma escolha. Eu não quero ter filhos, né, humanos, e eu quero ter filhos pets. Resultado disso é que no nosso país, nós temos uma média de 30 milhões de crianças nos lares brasileiros e 81 milhões de pets. Tem um memezinho que eu sempre brinco lá com o pessoal do trabalho, eu falo: "Agora o pet a planta é o novo pet e o pet é o novo filho", né, É, porque as coisas vêm mudando, né. sim, E aí a Van verdade. perguntou para mim quais são os benefícios, né, de ter, né, Adicionais. antes de falar sobre esses benefícios, falar um pouquinho sobre o que a Gi me perguntou antes do processo, né. Microchipei o meu pet, eu já tenho acesso ali no aplicativo a todas as coberturas do meu plano. Então o que está em carência, o que não está em carência. Hoje, por exemplo, não está em carência vacina e consulta com o clínico geral, então microchip já posso utilizar. Mas se eu não estiver em período, né, de campanha, se eu não contratei no período de campanha e estou em carência, é possível antecipar a carência caso meu pet Era o que eu ia necessite falar. de algum Hum. atendimento. Que hoje é possível, porque Não antigamente os era. Não planos não eram era. possíveis. Então, assim, olha só como a Porto, né, junto com a Pet Love aí teve o cuidado, né, de que vai aprimorando as coisas e vendo a necessidade das Isso. pessoas, A nossa né. missão é democratizar o acesso à medicina veterinária. Isso, toda vez que a gente fala das características do plano de saúde, a gente endossa essa fala. Por quê? Se eu consigo antecipar carências, se eu consigo comprar mais limites de utilização, eu estou de fato democratizando este acesso. Se o Uhum, meu pet é doente e eu não tenho nenhum bloqueio por doença pré-existente, porque isso não existe mais, uhum. eu também não tenho nenhum aumento de carência por pré-existência, eu também estou democratizando este acesso. Sim, E se eu sim. também aceito pet de qualquer idade, gente, hoje em dia tem pets de 15, 16, 20 anos. Que vive Uhum. Que vive bastante, né? bastante, né. Então se você tem um pet idoso, fala: eu não vou contratar", porque lá no Porque plano fica de saúde humano caro. fica mais caro. É. Aqui não, é um preço único, independente se teu pet tem 45 dias ou 20 anos de idade, né, se ele é um milagrinho, ele pode contratar pelo mesmo preço. E você que está assistindo, presta bastante atenção, porque bastante cliente tem dúvidas sobre isso, né? Uhum. Principalmente para pet idoso, né? Que a gente Sim, fala os seniors. sim, os seniors. E aí eles comparam muito com o plano de saúde humano, né? Uhum. E não tem nenhuma restrição Não para tem. você. Hoje é bem tranquilo, por isso que eu falei lá na frente que mudou muito. Então, assim, hoje é assim, eu particularmente, da época que a gente começou e agora, realmente os planos Eles estão são mais acessíveis, excelentes. né, eles são planos Excelente muito mais mesmo. acessíveis em valor, em cobertura, em rede credenciada. Há 2 anos atrás, nós tínhamos 750 parceiros credenciados. Hoje, nós estamos falando de 4.500 parceiros credenciados por todo o Brasil. Nossa. A nossa maior massa, né, de rede credenciada fica no estado de São Paulo, mas nós estamos no Brasil inteiro. Se você leva o teu pet, por exemplo, para o Rio de Janeiro e, né, viajei com meu pet de férias, aconteceu uma situação com ele lá no Rio de Janeiro, o que eu faço? Tem atendimento, porque o Sim, plano todo o ele é de uso Brasil, né. nacional. Uhum. Onde houver Hum, rede credenciada, você pode tem. levar o seu pet para atendimento. Quando a gente pergunta quais são os benefícios, esse é um dos benefícios. Outro benefício, né, não tem questão da idade, benefício de não ter aumento de pré-existência, não ter bloqueio para pré-existência, o benefício da microchipagem, que às vezes ela é um tabu para algumas pessoas, mas a microchipagem
É um procedimento muito simples, né? É como se fosse uma vacina Tranquilo. no dorso É. do pet. Às vezes você tá em casa, tá pensando, eu não vou microchipar meu pet, imagina, uma cirurgia. Não é cirurgia, Não, gente. não O é. microchip fica ali nele para sempre. Hoje tem pra Inclusive, gente, né? exato, né? E aí, inclusive, existem projetos de lei para que todos os pets sejam microchipados, até para que haja um controle aí dessa questão do abandono, Hum. né? Os pets já saem microchipados dos canis. Então, é uma questão até legal em falar, justamente pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, Uhum. Rê? Sim. Vários pets aí se perderam, né, do seu dono, aí foram resgatados, e aí você tem que ficar lá procurando. Não, se ele Acredita tem que um a gente chip. identificou alguns pets pelo nosso microchip? Olha, Olha que que legal. Foi bacana. muito legal isso. A gente teve 2 casos, gente. Eu falo, eu me arrepio, assim, Hã. né? Porque Imagino. Eu também. e me emociona bastante falar. Por isso que eu falo, eu falo muito do que eu acredito, porque eu acredito de fato. Quando a gente fala de microchipagem e você fica aí reticente, pensando se você quer ou não quer, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que microchiparam esses 2 petzinhos que foram encontrados lá no Rio Grande do Sul, falaram: "Meu, graças a Deus, né, que eles foram localizados e foram devolvidos para os donos, gente". Isso é muito legal. Foram só 2 até agora que a gente sabe. Mas, não adianta a gente ganhar o mundo e perder uma vida, né. Então cada vida ela é importante. Aqui ninguém solta a pata de Sim, ninguém, é né. verdade. Então a gente fica muito feliz de saber que é um procedimento de segurança. E é o procedimento de segurança pro pet, para que a gente saiba o pet que está sendo atendido também, né. E Uhum. ali no microchip fica registrado todo o histórico de atendimento desse pet. Então se ele Sim. vai numa determinada clínica e é feita a leitura desse microchip, eles já vão saber em quais clínicas ele passou, quais os procedimentos que foram realizados em determinadas clínicas. Isso é muito bacana. Bem legal, hein? Muitas informações. E agora, realmente, eu acho que eu vou ganhar. Ah, eu acho que você vai. Eu acho que Mais um não tem por apelo. que não ganhar, né. Aí, Van, um benefício que é o principal é a proteção da saúde financeira da família. Você falou aí você falou da seguidora, né, da pessoa que você segue, que gastou Sim. 18.000 reais em cuidado com o pet. E ela só parou porque o pet veio a óbito, senão ela teria continuado É. com o cuidado e com o tratamento, né. E era justamente a pergunta que eu ia fazer para você, né, quais são os custos envolvidos aí, né, na Uhum. contratação de um plano de saúde, e como a gente pode avaliar, se vale a pena ou não financeiramente. Então, Vale ela acabou super de a pena. responder, que é Vale justamente muito a essa. pena financeiramente. Eu costumo brincar, e não é uma brincadeira, porque isso é bem sério, ter um pet e aí, marido da van, não escuta isso, mas leva para o lado bom, porque é bom dizer isso. Sim, Ter um pet é ter um cheque em branco no bolso, que você não sabe quando você vai assinar e nem quanto vai custar esse cheque. Mas um belo dia você tira ele do bolso e você entrega. Porque você não sabe, se daqui a pouco seu pet precisa de um atendimento especializado. Você não sabe quanto esse atendimento especializado vai custar. E é. ter o plano de saúde, ele te protege nesse sentido. Por quê? Eu vou usar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Minha cachorra um dia, ela se machucou a pata, né? Uhum. Ela, numa situação de medo, ela bateu a pata num vidro, cortou a pata. Eu tive que levá-la para atendimento. Se eu não tivesse o plano de saúde àquela época, durante uma tarde, gente, era assim, coisa de 4 horas. Eu Sim. teria tido um custo ali de aproximadamente R$ 1.800. E eu não estava esperando esse custo, né. Então, o que é a questão do cuidado financeiro, né? É você saber que pode acontecer alguma coisa com o meu pet e o custo elevado ele não vai me assustar, né. Sim. Então eu não esse cheque em branco que eu tenho no bolso, eu rasgo ele e E eu usa jogo fora. fora. E eu uso ele para outras coisas, né. Sim. Então, Uhum. a média de preço que você pagaria ali no plano de saúde para pet, vou falar ali do que a média, tá, porque a gente tem planos para todos os perfis de Sim. cliente. Sim. Mas um plano de R$ 99 Eu por acho que esse mês. plano é o plano É ideal. o plano ideal, é o nome do plano mesmo. É o ideal. Você vê como que é o histórico, né? Eu acredito que seja o plano que a Agape mais É o que mais vende. Vende. vendeu e vende, né? Uhum. E ele tem as melhores coberturas, Ele tem o né? melhor Assim, o custo-benefício. custo-benefício e a cobertura necessária. Sim, né. Porque na época que, um adendo, eu não tenho pet, mas eu tenho histórias de pet, né? E a gente começou lá atrás, antes de a gente vir voltar aí para Agape, eu tenho uma cunhada que ela tinha um labrador,
e ele engoliu um caroço de manga. E aí eu falei: "Meu Deus, por que que você", eu já tinha oferecido, né, o plano, e ela gastou o telhado da casa dela. É assim mesmo que a gente fala, porque assim, quando você tem, ela estava fazendo a reforma, eu falo do telhado da casa, Lu, você pode estar me assistindo aí, mas ela sabe, né, Entregou o o nome ao que vivo. realmente mas realmente depois ela falou assim: "Meu, por que que eu não fiz, né, por que que eu não fiz?" Porque assim, eu tirei todas as minhas economias, eu estava em reforma para fazer o telhado lá, e ela gastou horrores ali, mas ela teve o cuidado aí com ele, e imagina, né, o que que é essa dor, porque a gente que é mãe de um serzinho, a gente já cai ali. Um dia a Gislaine o Thomas escapou na rua, eu tenho as histórias porque eu convivo, e aí parecia eu correndo atrás das Mas crianças, e ela é isso saiu e o mesmo. carro quase atropelou ela, e A ela gente não imagina não imagina. perder, né? A gente não imagina Não. acontecer um acidente, acontecer um imprevisto. A gente pensa que eles são eternos, né? Assim como a gente pensa que todo mundo é eterno. A gente É, não tá preparado É, para perder, né? E a gente não tá preparado, às vezes, para ver acontecer uma situação. Agora você imagine a pessoa que não tem condições de seguir com o é cuidado, verdade. não tem condições de seguir com o tratamento. E, gente, com todo o respeito que eu tenho pela classe veterinária, consultório veterinário não é uma ONG, né? Eles trabalham, é o trabalho deles. Então, se chega num ponto onde o tutor ele não tem mais condições, ou ele não tem condição nenhuma de seguir com o cuidado, não adianta você olhar pro veterinário e falar para ele assim: olha, mas você é veterinário, você tem que salvar a vida do meu pet. Porque você machuca o veterinário com isso também. Porque ele está trabalhando, ele não pode, Estudou pra ele estudou isso, para né? ele isso. cuida, E aí, né. muitas vezes, eh, o veterinário não consegue seguir com o atendimento, não é por culpa dele, é porque a gente não tem condições de seguir com o atendimento. Ou você volta para casa, espera o seu pet vir a óbito, quando o negócio é muito Uhum. grave, né? Ou você parte ali para o pior, né? Que é uma eutanásia assistida. O Sim, veterinário não tá feliz em fazer isso. Ele não quer fazer isso. Ele quer seguir com o tratamento até depois da linha do fim, né? O que eu digo sim. que é depois da linha do fim é quando eu não tenho mais condições de fazer, mas eu ainda continuo tratando. E eu gosto de dizer que aqui, com o plano de saúde, você consegue ir além da linha do fim, Sim. né? Até Porque porque você consegue prevenir, né, isso, mas Rê? a sua linha Você do faz fim é uma até onde eu posso prevenção. gastar. Ela gastou um telhado. Tem Aham. gente, eu conheço pessoas que fizeram empréstimo, torraram todos os cartões de crédito, pediu dinheiro para agiota, né, vendeu o carro. Eu vi uma amiga minha que trabalhava comigo do meu lado, ela vendeu o carro dela, e a pet dela já tinha 16 anos de idade, era uma idosinha. E sabe que eu lembro de pessoas, né, que estavam ali à época, isso já faz muitos anos, tá, não é Uhum. recente não, isso faz uns 10 anos já. As pessoas falavam: "Nossa, mas olha como ela tá desesperada, né", e saía pra fazer visita no horário da visita, ela saía do trabalho, fazia a visita, voltava. Não existia plano de saúde ali naquela época ainda, mas se Uhum. tivesse, Sim, com certeza, né, depois a petzinha dela veio a óbito, mas ela deveu cartão, banco, vendeu o carro, um monte de coisa pra levar pra que ela pudesse vender o pet. Mas às vezes a pessoa não tem de onde tirar. sim. Né, e aí, né, eu gasto ali pagando o plano ideal, por exemplo, né, um custo de R$ 1.200 no ano, vamos pensar assim. Mas se o seu pet precisa de atendimento, é mais fácil eu pagar esses R$ 1.200 ao ano, ou eu pagar isso tudo de uma vez numa única data, É. né, quando a gente Porque põe você na não vai ter, de balança repente você não vai exato. ter, naquele momento que acontecer, que Gente, e é tão precisar, comum, não vai ter. e vocês como são corretoras, vocês vão ter mais, propriedade para falar isso que eu. Eu tenho propriedade, mas vocês têm mais ainda. Como é comum as pessoas nos procurarem quando o pet ficou doente, né. É. É verdade. Normalmente acontece só desta forma, quando precisa. E assim, e é como eu sempre falo para todas as pessoas que eu conheço, que eu não conheço, e quando eu voltei a trabalhar na Agape, que foi com o plano, e quando a Rê usou, que a gente fez uma live, e a Rê usou justamente esse argumento, que você tem um cheque em branco assinado e que um momento você vai precisar utilizar. Então, esse era o meu argumento de venda, sabe. E aí todo mundo pensava, até porque como também eu tinha propriedade em falar, porque tenho pet, já passei por algumas situações, então usava sempre, a minha história pessoal para poder seguir, né, com os atendimentos, com as pessoas, com a venda. E aí as pessoas realmente falavam
se conscientizavam, né? Falavam assim, poxa, é verdade, né? Porque se eu precisar, se eu for contar aqui, são várias, né, Gente, histórias. Até porque histórias. Aqui nós meu pet somos tem três. 14 anos, né? Nós somos 3 pessoas aqui com É, uma infinidade de histórias. A gente que tem pet, você que não tem também tem história para contar. Quem sim. tem em casa com certeza conhece alguém que tem uma história também ou tenha vivido também uma história, sabe? Verdade. Uhum. É incrível como isso, quando a gente senta para conversar do tema, quando a gente traz esse tema, né, para nossas rodas de conversa, o quanto as pessoas têm a contribuir. E Uhum. aí, quando a gente traz um momento como esse para falar de plano de saúde, da importância disso, é a gente contribuindo para a sociedade, É Sim, verdade. né? É a sim. gente contribuindo para uma mudança de cultura. Nós estamos aculturando o plano de saúde Isso. pet no Sim. nosso país. Sim. Mas existem países onde isso é 100% aculturado já, É. né? Então, no Reino Unido, por exemplo, já tem a cultura do plano de saúde. Nos Estados Unidos também já tem, né, essa cultura. As empresas fora já estão pedindo o plano de saúde como benefício principal ali. E no nosso país também já está começando a acontecer de ter benefício de plano de saúde para pets. Então, a gente contribui aqui para que essas histórias elas sejam cada vez mais simples de dizer e mais simples de ouvir, com finais felizes, né? É Uhum. Não é? verdade. A gente tem muita história que tem um final feliz, com um custo muito alto, e muitas histórias de custo muito alto e com um final triste, gente. É. E Infelizmente é tudo o assim. que você acabou de dizer veio justamente a calhar aí, né, na contribuição da prevenção de doenças e cuidados que a gente precisa ter com o nosso pet, né? Envolve tudo isso que você acabou de falar. E aí, para a gente ir partindo mais para o final, Rê, a Van quer fazer a última pergunta. Existe alguma diferença significativa entre os planos de saúde para pet e os convênios tradicionais? E é verdade que a Pet Love zerou as carências? Que Aí zerou as você já carências é falou, né? verdade, né? Isso aí já tá Isso aí rolando. Se já você tá contratar rolando. hoje, você já tem aí a isenção de carência para vacinas e consulta com o clínico geral. Ô, Rê, e não tem aqueles polizinho lá? Vai ter alguma coisa em relação à primeira ou Sempre tem segunda? alguma coisa, né? Fora isso, Conta a pra gente dá alguns gente. descontinhos aí nas primeiras mensalidades. Gente, se você não contrata essa semana, fala, tem que pensar um pouquinho, tem que falar com meu marido, tem que, né, falar com a minha esposa. Tudo bem. Eu digo assim, ó, não deixa para amanhã, né? Porque O amanhã que você você pode pode fazer precisar, hoje? né? Você É. pode fazer hoje, já faz, já tem essa vantagem. Mas o que é legal é que a Pet Love, né, junto com a Porto, tem trazido para vocês todas as semanas alguma condição É especial. verdade. Justamente porque a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível para essa democratização, né? Para esse acesso à medicina veterinária. Hoje, no nosso país, a gente tem a bandeira cravada no chão de que nós somos o plano de saúde para pets em solo brasileiro, é o Pet Love Saúde, uma solução Porto Seguro. Existem outros, né, outros que a gente chama de outros players, né? São outros convênios, né? Então, por exemplo, eu não vou citar nomes de outros Sim. convênios, Sim. óbvio, a gente está É. para falar do nosso. Mas com 4.500 parceiros credenciados, só no Pet Love Saúde tem. Olha isso. Com uma infinidade de procedimentos cobertos, só a gente tem. Com a segurança de que aqui existem clínicas regulamentadas, só a gente tem também. E, né, a gente cuida do pet em todas as fases da vida dele, né? Do momento que ele chega ao momento que ele vai embora. E eu não posso ir embora daqui sem dizer que a gente também cuida desse último momento, né? Sim, era o que eu ia O pet perguntar. E aí, ó, a gente tá bem conectado aqui, É né? verdade. A gente tem a cobertura para cremação. Olha. Então, no momento em que você perde o pet, né, que é um momento super delicado, você tem esse suporte de uma empresa que vai faz o recolhimento do pet, leva para cremação e faz todo o processo, ele te auxilia, né? Tem algumas características dessa cobertura. E devolve as cinzas, né, para você. Então, eu ia dizer sobre isso, né? Dentro da cobertura é a cremação sem a devolução das cinzas, né? Que tá dentro da cobertura, mas pagando ali um adendo que não é muito significativo, né? Ele tem a Que vale a diferença, que vale a pena, pena né? se Com você quer certeza. guardar as cinzas do seu pet, você consegue acertar isso na hora que você está conversando com com a empresa. E falando até nisso, Rê, teve uma pessoa que eu acompanho e aconteceu justamente isso, né? O pet dela foi cremado, eles devolveram a cinza ainda num potinho com a foto do pet dela, com uma mensagem.
Gente, aquilo, olha, bateu ali no meu coração que eu falei, Jesus amado. Não tô preparada para isso. Não, ninguém tá mas assim, preparado, né? eu também fico tranquila que quando esse momento chegar, eu vou ter todo Tem um suporte. Um respaldo. E é isso que a gente tá aqui, né? É. A Ágape, eu sempre falo e não deixo de falar pra vocês, é amor. Uhum. E que legal ver esse amor e os olhinhos das duas brilhando. E o meu Ai, já tá brilha. brilhando aí, viu? Brilha. Então, Não sei nem como eu não chorei hoje ainda, porque toda vez eu choro. E realmente, gente, a gente tá aqui pra trazer as informações necessárias, né, Rê? Sim. Pra que a gente faça eu falo que é sempre você tem que fazer um checklist das coisas importantes que você tem pra fazer. Se toda pizza é importante pra você na semana, por que não fazer o plano de saúde pet? Sim. Que isso é muito mais importante do que a pizzinha ali que você Importantíssimo. come toda semana, né? A gente cuida, né, dos nossos pets. E eu até tava conversando essa semana com uma amiga lá do trabalho. Ela falou que a pet dela só come se ela der comidinha na boca. Então, ela chega, é a Acostumam, fulaninha. Eu sim. falei, já tá no horário do almoço. Ela, menina, ela só vai almoçar quando eu chegar em casa. Então, de manhã eu dou um café ela conversando comigo, né? De manhã eu dou um café da manhã bem reforçado pra ela. E aí ela tem que aguentar até eu chegar, porque se ela deixar lá o potinho de ração, ela não come. O Então, meu é tem que ter assim. alguém que dê na boca. Então, Mimado. mimado, né? Pet mimado. Tem gente que vai ouvir isso e fala, que frescura. Não É. é? Mas se é a filha dela. É. É o que falam quando a gente deixa a criança dormindo até os 7 anos de idade na cama da gente, né? Que daí? Por que você deixou Por tudo que que não? E isso? mas agora eu te digo, por que não pode? Por Por que que não não viver o pode? amor? Por que É. não retribuir o amor? É isso. Eu gosto de dizer assim que, como a gente falou anteriormente, né? O pet ele entrega pro seu tutor um amor que ele é incondicional. Não importa o que aconteça, ele vai amar. E uma forma de retribuir este amor é cuidando preventivamente, né? Quer seja com um plano de saúde ou não. Mas, com um plano de saúde, esse cuidado preventivo, ele é muito mais possível. Então, a gente tá partindo aqui pro final, né? Eu falei pras meninas, se deixar, eu falo 2, 3, 4 horas desse assunto, porque aqui a gente tem bagagem pra conversar. Muita. Tem. Mas se tem um recado que eu posso deixar aqui no final é ame, né? Ame como ele te ama. Entregue este cuidado preventivo, porque vale muito a pena. Eu aqui tô falando, repito, de algo que eu acredito muito e eu quero que muitas pessoas tenham acesso. Ainda que hoje eu não vendesse mais este produto, ainda assim eu estaria propagando para que mais pessoas tivessem acesso. É tão importante, a existência deste produto para os pets, né? É tão importante este cuidado preventivo, é tão importante democratizar este acesso, empoderar você, tutor, para que você determine se dá para continuar ou não com o tratamento do seu pet. Isso é tão importante que ainda que eu não estivesse aqui, eu estaria dizendo para as pessoas lá fora: procure um Pet Love Saúde aí, procure um corretor, vai fazer o seguro do seu pet, né, o seguro de saúde, porque vale a pena, né. Então, além de ser uma consultora comercial, eu tenho uma missão de vida, que é espalhar essa essência do que eu acredito para a maior parte de pessoas possível. Legal. E é justamente isso, gente. Faço das minhas palavras a da Rê, porque é o que eu faço. Eu não vendo mais o produto, mas a corretora vende, nós temos especialistas para isso. E é justamente o que eu faço, Rê, até por ser usuária do plano, né? No caso, meu pet, mas eu faço isso. Quanto mais eu falo, né, mais pessoas também acabam vindo. E é importante você ter esse cuidado e esse carinho. Não é com você, é com seu pet, porque você sabe aonde você vai levar na hora que você precisar. E a gente vai encerrando aqui. Muito obrigada, Regina. agradeço. Obrigada, Gi, por mais um podcast. Eu não poderia deixar também de agradecer os nossos patrocinadores hoje, que está ali na telinha, que é a The Coffee Co. É uma cafeteria em Diadema, fica no prédio The Office, juntamente com a Ágape Corretora, a CEPAP, um Centro Paulista de Psicologia, o ABA, que é uma empresa aí voltada para crianças, e também a Porto Seguro. Porto Seguro está no Estamos nosso juntos coração, sempre. Sempre. A Porto está com a gente aí em todos os momentos, em todos os lugares.
por onde a gente passa, a gente vê esse símbolo e eu tenho orgulho de ter trabalhado nessa empresa e hoje representá-la. E vou terminar aqui com um spoiler que vem aí, gente, um seguro de vida que vai ter ali o Pet Love, a Um Pet Love, o benefício ali pro benefício pet. para o seu pet. Então, se Não você deixem quiser, também de fazer, né, esse produto que é muito importante, Muito com uma importante. assistência aí excelente, mas a gente vai falar só mais pra frente. É Fala só um depois, deixa spoilerzinho, né, chegar. Gi? E aí, como vocês falaram de Porto, finalizo minha fala dizendo aqui também que todo cuidado é Porto. Todo cuidado é Ah, Porto. é amém. verdade, é isso aí, gente. Todo cuidado é Porto e a Porto, junto com a Pet Love, cuida do seu pet. Exato. Então, deixa aqui nos comentários o que você quer saber e se você quiser saber mais como que funciona esse produto, chama a Agape Corretora que nós estamos aqui para atender você da melhor forma. Segue a Obrigada. gente lá no Instagram, @agapecorretora.com, e lá tem o nosso link também que cai direto com nossos especialistas. Obrigada, até a Obrigada, gente. próxima. Até a próxima. mais. Rê, obrigada. Obrigada a Obrigada. vocês, meninas.